Gente, boa tarde. Fui apresentado para vocês aqui como Bruno, mas podem me chamar de Buguno. Buguno é meu apelido desde a infância. E eu ganhei ele em função da minha língua presa. E ela dificulta justamente a minha pronúncia para a letra R e seus encontros. BR, GR, DR e por aí vai. Para completar, o meu sobrenome é Moraes Castro. Minha mãe chama Doralice e a minha esposa Patrícia. Ou seja, todo dia a vida me obriga a me expressar um pouco melhor. Mas somando o fato de eu ter a língua presa, na infância eu também fui uma criança acima do peso, obesa. E isso combinado me tornou um alvo fácil para o bullying, palavra que a gente nem utilizava na época. Mas a minha sorte foi justamente ter nascido nos anos 80 e crescido nos anos 90, quando a internet ainda dava seus primeiros passos e o bullying ele não repercutia tanto fora da escola. Além disso, a falta de acesso à tecnologia, ela me forçou a socializar, e a nossa única rede social da época era o intervalo, que apesar de todas as brincadeiras, mau gosto, provocações, ela me ajudou a fazer amigos que eu tenho até hoje. Mas quando a gente olha para o bullying de hoje em dia, e a internet e as redes sociais, a gente começa a perceber que as coisas ficaram um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis. A gente vê que a internet se tornou um ambiente para raiva, medo e preconceito. E as redes sociais, que teoricamente nasceram para nos conectar, estão nos dividindo, nos colocando em bolhas. É comum quando a gente abre um comentário, na questões de comentário, a gente vê aquela enxurrada de xingamentos, acusações, fake news, enfim. E isso se torna um verdadeiro coquetel Molotov. Esses elementos combinados se tornam um risco para a saúde social e mental dos nossos jovens, prejudicando toda uma geração. Só para vocês terem uma ideia, dados da Vigilância em Saúde mostram que entre 2010 e 2019, o suicídio entre adolescentes cresceu mais de 80%. E o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, aponta o suicídio como a segunda principal causa entre adolescentes de 15 a 19 anos. E a quarta entre jovens de 20 a 29 anos. Como que a gente chegou até aqui? E por que a gente chegou até aqui? Não é uma resposta fácil, simples, mas eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa em relação a isso, começando por nós. E a chave para isso talvez seja ter um pouco mais de empatia, escuta e principalmente gentileza. E é sobre gentileza que eu quero falar com vocês hoje. Gentileza, a origem da palavra vem de gentilis, que significa da mesmo clã, da mesma família. Gentilis, por sua vez, vem de gentil. Vem de gen. E o plural de gen é gentes, ou seja, gente e gentileza nascem da mesma raiz. E a ideia de gentileza é simples: tratar bem os seus, cuidar bem dos seus. E eu me pergunto para vocês estão cuidando bem dos seus? Vocês estão sendo bem cuidados? Eu falo que a gentileza e a falta dela podem mudar caminhos, alterar perspectivas, e isso aconteceu comigo. No último ano do meu ensino médio, eu estava naquela fase que todo jovem chega, né? Qual profissão seguir? Qual caminho ir? Qual ideia de vida que a gente quer? Eu confesso que eu não tinha noção do que era vestibular, não tinha noção do que era faculdade, eu estava ali perdido na vida. E eu perguntei, eu só tinha uma ideia que me tinham contado.
começar a carreira pela uma universidade pública é a melhor forma de você arrumar um emprego. Eu falei, ótimo. E eu, na minha inocência toda, cheguei num professor e perguntei, professor, como que eu faço para entrar numa faculdade pública? Ele olhou para mim, sorriu e disse, você nunca vai entrar numa faculdade pública. Ela não serve para gente como você. Você não tem essa capacidade. E essas palavras, gente, feriam mais qualquer bullying que eu sofri na infância. Essa dor que eu senti, ainda mais vindo de um professor, de uma autoridade, de uma liderança, ela me marcou muito. Só que aquela dor se misturou com raiva. Eu falei, vou mostrar que ele estava errado. E essa raiva e essa dor virou combustível. Por isso, no ano seguinte, eu fui para o cursinho, comecei a estudar e tive muita sorte. Porque nesse ambiente do cursinho, eu encontrei professores e amigos que foram muito gentis comigo, me acolheram e mostraram para mim que eu era capaz. Graças a eles, eu comecei a ter outras perspectivas de mundo e até de mim mesmo. E esses mesmos amigos que eu fiz um cursinho me incentivaram a sair de casa pela primeira vez. E eu lembro que eles organizaram uma viagem para o Fórum Social Mundial, em 2003, lá para Porto Alegre. E foi acampado numa barraca emprestada, no meio a centenas de pessoas, que eu tive essa noção de quanto que a gente tem possibilidades de vida. O lema do fórum é sempre um outro mundo é possível. E eu carrego esse lema comigo. E nesse fórum eu tive a oportunidade também de conhecer um ex-guerrilheiro, cujo nome eu realmente não lembro, infelizmente. Ele disse para mim, olha, a minha geração tentou mudar o mundo pelas armas. A sua vai mudar pelas palavras. E eu carreguei essa frase comigo. Ela foi tão importante que ela foi decisiva para decidir qual curso que eu queria fazer na vida. Escolhi comunicação social. E nesse mesmo ano, eu entrei na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E essa decisão, essa conquista mudou totalmente a minha vida. Ah, lembrei de uma coisa. Eu nunca tive a oportunidade de reencontrar aquele professor de ensino médio para dizer que ele estava errado. E indo para BH, eu estudando na FMG, eu chegando lá eu não conhecia absolutamente ninguém. Cheguei só com uma mala na mão e muitas ideias na cabeça. E num ambiente que você não conhece ninguém, de uma capital, você fica perdido. Mas, de novo, eu tive sorte. Sorte que nesse curso eu encontrei colegas e professores que me deram todo o suporte possível. Foi a gentileza deles que me ajudou a concluir essa etapa da minha vida e a me formar. Sem eles eu não teria conseguido. E quando a gente forma, sai da faculdade, eu saí ainda da faculdade com aquele sonho do Fórum Social Mundial. Vou mudar o mundo, quero ajudar um outro mundo possível. Eu tinha essa ambição e ainda tenho, de colaborar de alguma forma para essa mudança. Só que, como diz nosso amigo Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar um primeiro soco na cara. E no meu caso, o soco foi a vida adulta e a sua realidade e seus boletos. E aí eu tive que ir para o mercado de trabalho, procurar emprego e comecei a trabalhar no mundo corporativo. E lá eu conheci todas as características desse mundo corporativo, pressão, estresse, resultados. Mas eu sou muito grato a essa experiência, porque trabalhando em grandes empresas, eu amadureci muito e tive contato com líderes muito bons. Mas também foi nessas empresas que eu também tive um contato com uma parte não tão legal. A gente percebe que empresas, às vezes, têm ambientes muito tóxicos e lideranças difíceis. Eu aposto que aqui todo mundo já teve um chefe difícil, certo? Que emoção que ele provocou em você? Medo? Raiva? Tristeza? Pois é, num determinado ponto da minha trajetória profissional, uma relação com a chefia foi tão difícil que eu não dei conta. Tive um burnout. E esse burnout
resultou numa depressão profunda. Resultado, pedir demissão. Mas no meu caso, ele não é único. Pesquisas do LinkedIn mostram que 7 a cada 10 profissionais em 2024 pediram demissão por causa de chefes ruins. No Brasil, também não é diferente. A gente, só em 2023, mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão por vários fatores, mas a chefia foi uma delas. E entre 2022 e 2024, o número de atestados por estresse, burnout e depressão mais do que dobrou. Ou seja, é outro sintoma de que as coisas não vão bem. Mas voltando ao meu caso, depois do meu desligamento, eu fiquei um ano em casa e graças à minha rede de apoio, da minha família e a gentileza dos meus amigos, eu consegui me recuperar e mudar de trajetória. Fui para a gestão pública. Só que aquela dor, ela virou uma bússola e me deu o seguinte questionamento. Será que a gente só consegue ser chefe assim? Pensa, a gente só consegue resultado sendo com padrões de medo e coerção? Pensem só, como a maioria dos chefes são retratados em desenhos, novelas, seriados, por aí vai. É esse estereótipo que a gente precisa ter do chefe mau, do chefe ruim. Só que quando eu fui para a gestão pública, eu tive a oportunidade de virar chefe, virar um líder. E eu fui estudar. E nesses estudos acabei vendo a necessidade de fazer uma especialização em gestão de pessoas na USP. E lá eu tive acesso a um seguinte termo, um seguinte conceito, inteligência emocional. Que segundo Goleman, inteligência emocional é reconhecer os próprios sentimentos e dos outros, gerenciar o efeito sobre eles. E a partir desses estudos eu vi que inteligência emocional é saber ouvir, é ter empatia, é motivar. E aí meu trabalho de conclusão do curso foi o seguinte: gentileza gera liderança. Porque ser líder é exatamente isso. É entender o que as pessoas buscam, como você pode ajudá-las a alcançar esses resultados. Gentileza não é só ser bonzinho. E eu tive muita felicidade de ter equipes que eu consegui praticar essa questão. Não é fácil, mas tive bons resultados. A gentileza, ainda nos dias atuais, principalmente nesse mundo tão conturbado, ela se torna essencial. Ainda mais que agora o advento da inteligência artificial, com todas as suas possibilidades e receios. Eu só sei o seguinte, que a inteligência artificial ela não vai substituir o cuidado humano. Não existe um algoritmo para o afeto. É a gentileza, ela é humana e que nos conecta. E é sendo gentis hoje que vamos construir nossa rede de apoio, nossos nós, nossos laços, que sustentarão a gente amanhã. E como diz o profeta, gentileza gera essa gentileza. A falta de gentileza, ela me machucou muitas vezes. Mas foi a gentileza de vários amigos, de várias pessoas e da minha família que me tirou de uma sala de aula que falaram que eu não podia para a universidade e para aqui, hoje, nesse palco com vocês. Por isso, eu quero terminar minha fala com uma frase de Desmond Tutu. A esperança é ser capaz de ver a luz apesar de toda a escuridão. E eu acredito que a gentileza é o fósforo que acende essa luz. E eu, Buguno, quero convidar vocês para comemorar no dia 13 de novembro o Dia Mundial da Gentileza.
e juntos riscarmos mais fósforos e iluminar mais os caminhos. Porque, como disse aquele ex-guerrilheiro, podemos mudar o mundo com palavras e gentileza. Obrigado.